Graças a Deus por este dia, pela oportunidade de levar a palavra até você. E eu quero, meu irmão, minha irmã, pedir que você assine o sininho, ative, dê o seu like e convide outros irmãos e irmãs para fazerem parte deste canal, para nós ver se até final do ano, antes, nós chegar a 1000 inscrições. A palavra que eu tenho que ler encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. É no Velho Testamento, para quem não está acostumado. Mas antes eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. E assim diz a palavra: Jeová, o Senhor, é a minha força. Vou repetir: Jeová, o Senhor, é a minha força. Meus irmãos, eu vou ler o versículo anterior para nós termos e você ter uma ideia da situação que encontrava-se este profeta. Versículo 17 começa a dizer: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Depois, então, ele diz: Jeová, o Senhor, é a minha força. Meus irmãos, esta era uma situação que antecedia a conquista de Israel ou de Judá pela Babilônia, o que aconteceu. Então, este homem, o Senhor revelou coisas profundas e maravilhosas. Nós encontramos uma parte onde o Senhor diz: olha, escreve em tábuas a visão, porque é para muito tempo, para que aquele que passar correndo possa ver. E aqui nós encontramos agora a fé deste homem. Então nós vemos um quadro até certo ponto negativo. Ainda que a figueira não floresça, não está florescendo a figueira. Se não está florescendo a figueira, não tem fruto. Se não tem fruto na vide, as parreiras, as vinhas, não estão produzindo, também não teria vinho. Situação difícil. O produto da oliveira minta. A produção da oliveira não deu nada direito. Os campos não estão produzindo mantimentos. As ovelhas da malhada sejam roubadas, digamos assim, arrebatadas. E nos currais não haja vaca. Não tem leite também, situação difícil. Mas o que é que ele diz? Com toda essa lástima, com toda essa posição difícil, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que esteja um ponto desse difícil, não tem esperança, era uma terra de agricultor, nada está produzindo, mas mesmo assim eu tenho esperança no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová o Senhor é a minha força. Meus irmãos, a confiança deste profeta estava não na vide, não na lavoura, não na quantidade de vacas, nada disso, mas estava na confiança no Senhor. E se tivesse falhando tudo aqui, ele esperava que o Senhor teria poder e graça para ajudar. Todavia, Jeová é a minha força, é o meu ajudador, ele que vai me dar graça, vai fazer eu vencer. Eu quero trazer para nós hoje, irmãos, quantas vezes nós estamos em dificuldades. Nós temos irmãos em nossa igreja que têm uma condição financeira boa, não se preocupa assim com o fim do mês, chegar o dinheiro, porque tem um trocadinho na poupança, o que recebe dá para cobrir toda a despesa. Mas nós temos irmãos, isso em todas as igrejas, em todo este Brasil, em todo o mundo, que passam dificuldade. Nós temos irmãos que às vezes olham, as prateleiras estão vazias, a geladeira não tem nada, só água. Quando tem geladeira, então que situação difícil, vai botar a mesa e não tem nada para botar na mesa. E é onde nós encontramos aqueles testemunhos tão maravilhosos
que às vezes nós temos ouvido e é uma realidade, não foi inventado. A mãe manda na hora do almoço, ao meio-dia, digamos assim, manda os filhos pequenos botarem, mãe, nós não temos nada, põe a mesa. Ela estava com fé, com esperança, não tinha nada, e faz a oração. E no meio da oração, ou depois da oração, alguém bate na porta, porque numa coisa dessa a pessoa põe a mesa, fica de porta fechada, que não tem vergonha, trazendo comida, trazendo socorro. Meus irmãos, quantas coisas nós temos sabido, quantas experiências, testemunho maravilhoso, que chega até o fim. É por isso que o profeta diz, Jeová, o Senhor, é a minha força. Eu não sei se neste dia, me ouvindo, tem algum irmão, alguma família sofrendo assim, porque nós estamos também nesta situação difícil que estamos passando, neste problema difícil, e tem dado desemprego, muita gente perdeu os empregos, tem firmas que acabaram, e é uma situação de crise, e tem pessoas que não têm. Mas, meu irmão, se você está nessa situação, e você é membro da igreja, frequenta a igreja, ainda tem uma esperança, porque quando nossos irmãos sabem que você está passando necessidade, sempre é feita aquela campanha do quilo, que ajuda, vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, confia no Senhor e faça como disse o profeta Abacuque, o Senhor, Jeová, é a minha força na hora da dificuldade. Sai para trabalhar, não encontra emprego, o dinheiro acabou, está tudo ruim, mas a confiança no Senhor não pode acabar. Aqui Abacuque começa a dar uma situação crítica, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas na malhada são arrebatadas, e nos currais não tem mais vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que eles exultariam no Deus da salvação? Porque o Senhor é a sua força. Meus irmãos, o Senhor é a nossa força que resolve o nosso problema na hora da dificuldade. Ele está sempre junto de nós. Passamos dificuldade, às vezes passam fome, às vezes nós temos irmãos que não moram direito, mas o Senhor está sempre suprindo, dando graça, porque o Senhor Jeová é a nossa força. Meu irmão, minha irmã, se apodere disto, na graça, na glória do Senhor, na força do Senhor, e fique confiando que Ele é poderoso para dar vitória em tudo. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, neste momento, eu quero pedir por tantos quanto nos ouvem, Senhor. De repente temos irmãos desempregados, passando necessidade, dificuldade, mas Tu ajuda, dá graça, dá vitória e supra a sua necessidade, porque Tu tens todo o poder. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.